e pronto. Agora eu vou abrir o outro problema nosso. Lembram-se aqui do nosso problema da termoelétrica a gás? Eu vou abrir a termoelétrica a gás, que é o problema 1. Então eu vou deixar isso aqui pronto para vocês, tá? Inclusive já salvo, que é o nosso problema 1, que é da termoelétrica a gás. Quer ver aqui que interessante? Dá para resolver na mão, tá? Mas existe engenharia econômica, avaliação de investimentos, antes do Excel e pós-Excel, tá? Como nós estamos pós-Excel, nós temos que trabalhar com pós-Excel, não tem jeito, né? Antigamente a gente trabalhava com aquelas tabelinhas, fator de valor presente, que nada mais é que o fator calculado de uma fórmula. Quer dizer, eu prefiro trabalhar com Excel. Eu dei aula, cursos, e muitas vezes com aquela calculadora HP12C, calculadora financeira. Eu nem sei onde está mais, perdi. Verdade, perdi a minha. Porque eu também não levo em todo lugar HP12C. Então eu estou viajando, estou fora, aí eu estou pelo menos a 10 metros de um computador, em qualquer lugar do mundo que eu for, que tem uma planilha Excel que tem essas funções que nós temos aqui. Então eu não quero mais saber de calculadora, nunca mais. Tá? Aliás, eu tenho HP12C aqui no meu celular, eu tenho um software que simula aqui HP12C, não uso. Tá? Eu uso o Excel que está no meu celular. Tá? Olha, esse problema nosso que está aí, é importante a gente ver agora como é que a gente faz isso aqui, para a gente analisar ele com risco daqui a pouco. Então, eu vou esquecer isso que está aqui do lado, que é uma análise de risco que eu vou fazer daqui a pouco, e vou considerar só o que está aqui. Olha, então é 350 megawatts, tá? E o investimento é 500 mil dólares por megawatt. Então, o meu fluxo de caixa na data zero, tá? Vai ser fácil ali para a gente, é igual a menos 350 megawatts, que multiplica 500 mil dólares por megawatt. O meu investimento vai ser de 175 milhões de dólares. E foi. Esse investimento ele foi realizado. Tá? Aí tá. Agora aqui pergunta, qual que é a receita e quais são os custos, despesas desse investimento, sem considerar imposto de renda ainda. A receita é igual. Tá? Olha, a produção, que é 2 milhões e 800, de uma forma simplista, tá? Vamos dizer que é uma produção líquida média anual de 2 milhões e 800 megawatts, considerando todos os fatores que intervêm nessa produção, que multiplica aqui por 30 dólares por megawatt. Olha, dá 84 milhões de dólares de receita. Falei, poxa, 175 milhões de dólares de investimento para eu ganhar 84 milhões de receita, tá bom. Mas aí tem os custos, igual. Isso aqui não é hidrelétrica, tá? Eu vou ter que pagar pelo gás. Tem operação e manutenção, tem o custo de uso para poder transmitir. Então aqui, olha, igual aos meus custos, vai ser igual. O custo de operação e manutenção, 4 dólares, que eu vou fixar. Opa, eu vi aqui. Que eu vou fixar. Que eu vou multiplicar por 2 milhões e 800 megawatt-horas de produção. Parte dos custos. Mais, agora eu vou pegar aqui 1 milhão de dólares por ano para transporte da energia, vou fixar. Mais o consumo do gás. Esse contrato era um contrato, não sei se vocês conhecem isso, mas é take or pay. Tá? Se usou menos que 500 milhões de metros cúbicos, paga os 500 milhões de metros cúbicos. Tá? É o tipo do contrato que nós tínhamos ali. 500 milhões fixa com F4, que multiplica os 6 cents do custo do gás, fixa, entra. Então nós temos uma receita de 84 milhões de dólares, um custo de 42 milhões de dólares, e eu vou considerar a receita menos custos aqui, olha, igual a 84 milhões, vou fixar com F4, menos, e vou pegar aqui 42 milhões e vou fixar, entra, ou seja, eu vou ter 41 milhões, sem considerar imposto de renda ainda, tá? 41 milhões e 800 mil dólares durante 20 anos, e chega no último ano ainda, eu ainda vou somar mais o valor residual de venda dessa usina termoelétrica, que foi estimado não sei como, mas também não tem muita importância, que isso aí está muito longe, e se for 30 milhões ou 40 milhões, ele não tem tanta interferência. Entra. Perfeito.
Então eu tenho aqui agora o valor, o fluxo da usina. Se alguém for comprar uma usina dessa, é claro que está preocupado com o ambiente, está preocupado com uma série de situações, se vai faltar água, se vai sobrar água é pior para essa usina termoelétrica. E tem uma série de situações, mas ele está preocupado com o fluxo de caixa, com o dinheiro que vai ganhar. O empresário, o investidor, ele quer saber qual é a rentabilidade do negócio que ele vai investir. Então, quanto vale esse negócio? Qual é o valor desse negócio na Data Zero para uma usina? Aqui nós estamos usando uma TMA de 15%, tá? Embora nós tenhamos taxas mínimas aí em algumas situações, até a ANEEL calcula algumas taxas de descontos, tá? Até mesmo para questão de remuneração, o professor Aranha já deve ter colocado isso para vocês, mas essa taxa mínima de atratividade aqui de 15% está meio alta, tá? As empresas utilizam uma taxa mínima de atratividade mais baixa que 15% ao ano em termos reais. Mas eu vou considerar aí porque o exemplo na época foi assim. Então, o passo para poder terminar essa parte, essa fase determinística, vamos dizer assim, aqui dessa nossa apresentação, é só calcular o valor do negócio VPL-TR. Olha como é que é fácil. Eu vou aqui, o valor do negócio, o FX. Aliás, para ficar fácil, eu vou lá na mais recentemente usada. Pego o VPL, que é a função. A taxa TMA é 15%, ela está aqui. O valor do negócio eu vou pegar desde a data 1 em diante, num fluxo muito simples. Vou dificultar um pouquinho esse fluxo na próxima slide. A gente vai ver. Ok, olha, deu 263 milhões de dólares esse negócio. Será que ele é viável? É, porque o negócio vale 263 milhões se tudo der certo. Se esse fluxo de caixa der o que a gente está prevendo, tá? Pode ser que não dê, tá? Vale 263 milhões e o investimento, sabe quanto é que é? 175 milhões. Então o valor presente líquido desse negócio vai ser igual aos 263 milhões mais o nosso investimento de 175 milhões negativo entra e deu 88 milhões de VPL. É claro então que a taxa interna de retorno vai ser uma taxa interna de retorno maior que a TMA. Então a nossa TIR está aqui, os valores para encontrar essa taxa interna de retorno, vamos pegar desde a data zero até lá na frente, ok? Ok? E nós achamos uma taxa interna de retorno de 23,61%. Vamos imaginar que o gás começa a aumentar o custo. Vamos imaginar que o gás dobra, vai para 12 centavos, 0,12. Torna negativo o negócio. Vocês viram o negócio? Então é o risco, tem risco. Tem uma alta sensibilidade do negócio ao custo do gás. E hoje o gás, pela conta suplementar, acho que está 18 cents, uma coisa assim, por metro cúbico. Tá certo? Mas também o preço da energia elétrica está lá em cima. Ah, mas esse preço, quanto que falaram aí o preço da energia elétrica? 300 reais? Que deve ser alguma coisa aí, dá em torno de 80 dólares, tá? Sei lá, 80 dólares, vamos supor que esteja em torno de 70 dólares a tarifa, 70, opa, nossa, 70% de rentabilidade. Você vê como é que o negócio é volátil. E eu seria muito ingênuo, tá certo? De trabalhar com uma análise de investimento sem considerar essa volatilidade das coisas. Eu tenho que considerar essa volatilidade, tá? Por isso que a gente tem que analisar com risco. Porque sem risco não dá. Quer ver que interessante? Eu vou voltar aqui para os nossos padrões, que era 6 cents e uma tarifa de 30 dólares, tá? Que dava uma rentabilidade de 23%. Ah, eu quero saber qual que é a tarifa mínima para ser viável. Então eu vou clicar aqui no VPL, vou lá em dados, vou lá no local que a gente chama de cadê? Em dados, é que aqui quando é teste de hipótese. Teste de hipótese é porque ele fechou aqui, sumiu um pouquinho os botõezinhos ali. Mas é teste de hipóteses, atingir meta. Ótimo. Eu quero que esse VPL, esse valor presente líquido, vá para zero. Eu vou forçar ele ir para zero.
Alternando qual célula? Eu vou alternar a célula do preço, por exemplo, da tarifa. Tarifa 30, ok. Olha, se a tarifa cair abaixo de 24,93 dólares por megawatt-hora, o meu negócio se torna inviável. Se ela for exatamente 24,93, o valor do negócio é igual ao valor do investimento, o VPL é igual a zero, a taxa interna de retorno é igual a TMA. Perfeito? Tá? Então, mas se ela for acima de 24 dólares, que é hoje, tá? Mas que teria que ser durante todo esse tempo, tá? Seria viável. Ótimo, voltei para o padrão. Agora, quero saber, vou pegar aqui no VPL, vou lá em dados e vou em teste de hipótese, atingir meta. Eu quero para zero. Vou forçar o VPL a zero. Alterando qual célula? Vou alterar o custo do gás. Até quanto que o gás pode subir para ainda ser viável? Tá? Ok. Olha, chegou tudo igualzinho aqui, olha. Valor do negócio é 175, VPL é zero, na taxa interna de retorno é 15%. Ok. O custo do gás, sabe quanto que pode subir? De 0,06 cents para 0,088 cents. Então o que nós temos aqui, que nós acabamos de fazer, a gente chama de análise de sensibilidade. E é importante que a gente faça essa análise de sensibilidade antes de analisar o risco de um negócio, para não ficar trabalhando com variáveis que não vale a pena trabalhar. Então, na verdade, como nós temos aqui um valor presente líquido, tá certo? E aqui nós temos, por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável X qualquer, que nós vamos considerar, e eu vou considerar aqui, por exemplo, variável preço, tá? E o meu VPL está aqui em zero. Se por acaso o meu preço é, por exemplo, 30 dólares, nós vamos considerar aqui 30 dólares, o meu VPL deu, eu me lembro ali, alguma coisa em torno de 88 milhões. Tá certo? Agora, se baixou aqui, acho que foi 24 dólares, até 24 dólares mais ou menos, e já cruzou o zero. Então, na verdade, quanto maior o meu preço, maior o meu VPL, mas se ele cair abaixo de 24 dólares, então se torna negativo, se torna inviável. E esse aqui então seria uma relação com a nossa variável preço. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, uma variável custo do gás, o que vai acontecer? Por um custo de gás de 0,06 cents, está aqui 88 milhões, tá? Agora, para um custo de gás maior, em torno de 0,08, deixa eu até colocar aqui embaixo, 0,088, já atinge aqui. Ou seja, a nossa variável custo do gás também exerce uma sensibilidade forte. Quer dizer, o VPL é muito sensível a essas variáveis. E se vocês fossem pegar, por exemplo, uma outra variável, como por exemplo o valor residual, poderia até fazer ali, olha, o valor residual de 35 milhões aqui me dá 88. Se eu puser 40 milhões, não vai mudar muito não. O valor residual maior vai subir aqui um pouquinho, mas vai ser assim, olha. Ou seja, pouco sensível o valor residual, me causa pouca sensibilidade, então eu não quero me preocupar muito com essa variável. Eu quero me preocupar com o que está pegando. Quais são as variáveis que pegam nessa minha avaliação? Porque eu não seria ingênuo realmente se eu acreditasse que o meu fluxo de caixa ia ser aquele bonitinho que eu estava esperando lá. Não vai ser. É por isso que a gente tem que avaliar o risco. Vocês entenderam a ideia? Então eu vou salvar aqui, depois eu vou pedir para passar para vocês isso já salvo, tá? Então eu tenho aqui, olha, 0,06. Ótimo. Tá. E tem um outro exemplo que também eu gostaria de passar para vocês, tá? Esse aqui é o da termoelétrica a gás, tá? Um exemplo simples. É real, mas nós tiramos uma série de detalhes dali. Tá lá os dados, tá aqui os resultados, 88 milhões, eu deixei aqui para vocês, tá? Um outro é de uma subestação, tá? Na verdade, eu chamei de periquitos para tentar tirar, mas é de papagaios.
Papagaios eu não sei onde que é essa região, mas é em Minas, é da CEMIG, a subestação, tá? E filmou. Tá? Então, é a subestação X. Considerando o esgotamento do sistema de 13,8 kV, que atende a região de Periquitos, realize a avaliação econômica da subestação doravante denominada Periquitos. Os dados estão disponíveis na planilha própria. Nós vamos ver os dados lá. Se a TMA da empresa é de 13,5%, se a CEMIG usa para alguma avaliação de investimento, ou usava nessa época, há uns 3 anos atrás, 13,5% ao ano. Embora a ANEEL coloque ali 7, 8% para efeito de remuneração, tá? Mas para efeito de avaliação de investimentos gerencial, o cara põe a taxa que ele quiser. Quem vai analisar, vai investir, ele justifica 13,5% e pronto, para valor de negócio. E a gente pergunta se esse negócio é viável ou não usando planilha eletrônica. Está lá os dados. Quer ver os dados da SE Periquitos? São esses aqui, ó, que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá? Lá no risco. Então tá. Estou abrindo aqui. Perfeito. Deixa eu aumentar também, porque está muito pequenininho para vocês verem. Então vou aumentar aqui. Só para a gente poder entender, esses dados são reais, tá? São dados de um problema da própria subestação. Me liberaram os dados aqui. Olha, na verdade, para poder investir em redes primárias e secundárias na data zero de início, dá 2.098.000. Obras e instalações para essa subestação, na verdade, é para poder atender uma carga maior. Daí também reduzir alguns custos de perdas que estava tendo, porque estava uma carga muito alta. Então tinha uma série de custos adicionais de custos que, com uma estrutura melhor, reduz essas perdas. Então na data 1, 13 milhões de reais que seria o investimento, tá? E o mercado adicional de carga, que foi previsto para os próximos anos, era de 6.355 megawatt-hora, depois 9.777 aqui. Eu não sei porque caiu aqui para 3.789, são dados que eles me passaram. E isso aqui multiplicado pela tarifa média da micro-região, dá o valor da receita adicional de vendas. Então eu vou vender 1.445.000 a mais de energia para poder atender esse mercado de energia adicional, tá? E isso vai embora para frente. E tem alguns ganhos devido à redução de perdas que eles fizeram, eles têm como medir isso, tem toda uma formulação para isso, que era de 2 megawatts aqui por ano, tá? E os ganhos de perdas calculados aqui por esses ganhos, a fórmula está aqui dentro, eu acho. Não sei se está aqui dentro ou não, mas tem uma formulação toda para esse ganho devido à redução de perdas, que seriam aqui 934.000 e tal. E ainda tem aqui uma receita pela remuneração do investimento, devido a toda essa parte de regulação que nós temos aqui no país, se paga essa remuneração por investimento. Se não tiver remuneração por investimento, vocês vão ver que fica inviável investir aqui, tá? Muito bem. E a tarifa média é 228, o fator de carga total é 0,6, a tarifa média de compra é R$130, o custo de OIM de transmissão e subtransmissão é 290.000, o custo de OIM de distribuição é de 95.000 por ano. Tem aí algumas taxas, como RGR na época, ANEEL, PID, PASEP, COFINS, CPMF, tá? 9,13%. Tinha esse CCC aqui, eu acho que não foi considerado aqui, 6,45%, imposto de renda 34%, taxa de depreciação da transmissão adotada foi de 3,08%, taxa de depreciação 5,21%. Esses são os dados que eram os reais ali, tá? Com isso a gente montou o fluxo de caixa, olha que cacetada aqui, ó. Não é complicado, tá? Até muito simples, mas a gente tem que fazer sempre no mesmo padrão para todo mundo entender como é que se monta o fluxo de caixa. E hoje em dia a gente não monta mais o fluxo de caixa assim, pegando os valores. Hoje, inclusive aqui, eles adotaram, a CEMIG adota um modelo criado aqui pela Unifei para fazer essas avaliações de investimentos, tá? Foi feito até um P&D na época, nós analisamos risco, opções reais, uma série de avaliações.
aqui para esses investimentos da CEMIG. E olha só o que deu aqui. Isso que eu queria mostrar para vocês. O padrão é esse. A gente projeta a receita, tira os impostos proporcionais à receita e me dá a receita líquida, ou seja, é uma receita líquida adicional à CEMIG. Menos os custos fixos que vêm lá dos dados, menos os custos variáveis, eu tenho o resultado bruto, ou seja, é um resultado bruto à CEMIG. Menos as despesas fixas, despesas variáveis, depreciação, despesas de juros. Normalmente eu tenho um lucro aqui antes de despesas de juros, a gente chama de EBIT, ou EBIT, que seria o lucro antes dos juros dos impostos, menos as despesas de juros, aí eu tenho meu lucro antes do imposto de renda, eu tenho meu lucro antes do imposto de renda, e a partir disso tudo, a gente sempre segue esse padrão, qualquer projeto, ou seja, qual que é o impacto desse projeto no lucro da CEMIG, está aqui. Aí eu transformo essa projeção dessa DRE, dessa demonstração de resultados, no fluxo de caixa, somando a depreciação, diminuindo os investimentos, somando o valor residual, tirando a amortização de dívidas e assim por diante. Só que como eu não tenho financiamentos aqui por enquanto, o meu fluxo de caixa ficou esse. Veja só, fluxo de caixa 2.801 na data 0, menos 12 milhões na data 1 e assim por diante. E eles chegaram à conclusão o seguinte, calculando aqui para esse fluxo de caixa, há uma TNA de 13,5% que foi adotado pelo pessoal de planejamento lá da CEMIG, que o valor desse negócio era 16 milhões de reais. Ou seja, acima do valor presente dos investimentos. E o VPL deu 1.119.000 reais. E a taxa interna de retorno deu 14,7 acima. E eles fizeram esse investimento. Analisaram aqui também a região aqui de Monte Sião, na época, e várias licitações, todas as análises eles fazem utilizando esses conceitos. Só que tem um detalhe. Será que esse fluxo que está aqui vai dar exatamente esse em 10 anos? Primeiro, a inflação eu desconsidero mesmo, porque se eu inflacionar o fluxo, eu tenho que colocar aqui, olha, uma TNA com a inflação, e a hora que eu desconto o fluxo para a data zero, o meu VPL vai descontar e vai dar o mesmo valor, 1.119.000. Então a inflação não tem problema. Não é a inflação. Mas será que aquele adicional de carga vai ser aquele? Por exemplo, nós temos uma crise, houve uma queda de consumo muito grande, então talvez inviabilizasse esse investimento, por causa da queda de consumo. Esse é o grande problema, por isso que a gente tem que avaliar as coisas com risco. E eu gostaria de colocar risco nesse negócio. Ou seja, olha, se a minha receita fosse 10% acima, 10% abaixo, tivesse uma probabilidade para isso acontecer. Se a minha tarifa de venda variasse numa faixa de 200 a 260 reais, se a minha tarifa de compra variasse, eu colocasse a faixa que eu quisesse aqui, o que aconteceria? Será que seria viável? Será que eu teria como medir esse risco? Então, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Agora eu acho que nós estamos preparados para analisar investimentos em situação de risco, certo? Então esse é o nosso objetivo da nossa aula de hoje, tá? É avaliar e ter que chegar ali para ver, porque nós vimos que qualquer sopro aqui, o negócio cai. Qualquer sopro para cima, para baixo, o VPL sobe e desce. Nós vimos, é violenta a sensibilidade a algumas variáveis, tá? Então não tem como não avaliar riscos, tá? E risco existe por várias formas, tá? O pessoal diz que é risco quando tem associado a probabilidades, tá? E diz que é incerteza quando varia, mas eu não sei quanto. Então há uma diferença de terminologia aí, aceita aí pelo pessoal. Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar com risco daqui para frente. Olha, o fluxo pode ser bem menor do que eu esperava, pode ser bem maior. Por quê? Pode ser porque é fator econômico. Nós estamos aí com um problema de uma situação do país aí, que nós estamos... eu nem vou falar de problemas econômicos com vocês, que vocês já sabem. Tá? Não vamos xingar ninguém aqui não, né? Então nós temos muitos fatores econômicos. Fatores financeiros também. Olha, aquele valor que eu esperava receber para pagar uma dívida, pode ser que eu não consiga pagar e isso possa abortar o meu fluxo de caixa inteiro, por exemplo.
fatores técnicos, tá? Não está chovendo, pô. E eu também não tenho condições de suprir o mercado, alguma coisa assim, então tem fator técnico também. E tem outros fatores que podem ir desde uma dor de dente, tá certo? De um administrador que resolve sair, o fluxo de caixa muda, tá? Até uma guerra, tá? Então, e o pior é que tudo acontece junto, nada acontece sozinho, então você vê como é que o fluxo de caixa ele é afetado por todas essas situações, tá? Então, e outra, não adianta você dizer o seguinte, isso é muito interessante aqui pra gente, pelo seguinte, quer ver, olha, você tem aqui o VPL, valor presente líquido, aí você tem aqui as alternativas, tá? Aí vamos imaginar que você tem uma alternativa aqui, que tenha, olha, essa alternativa aqui, ela tem um VPL mais alto, tá? Um VPL ou uma taxa interna de retorno alta. Vou colocar aqui um VPL de 250 milhões, por exemplo. E eu tenho uma outra alternativa aqui, que tem um VPL de 100 milhões. 100 milhões. Fala, nossa, é claro, o VPL de 250 milhões é melhor do que o VPL de 100 milhões, então eu vou aceitar essa alternativa. Você não faz isso no seu dia a dia. Por que você não pega o seu dinheiro inteiro e investe em ações? Ao invés de ficar colocando em fundo de investimento, ou em LCA, ou colocar, por exemplo, em títulos do governo. Porque tem o risco do mercado de ações. Por que você não pega seu dinheiro inteiro e compra em bilhete de loteria? Tá certo? Porque quem ganha na loteria ganha muito dinheiro. O problema é que é tão difícil ganhar. Você tem um risco tão grande nesse investimento. Então o que varia é o risco. Olha, o problema é que nós não estamos considerando, quando a gente analisa só o VPL, nós não estamos considerando a variável risco. A gente tem que considerar, por quê? 250 milhões aqui, 100 milhões aqui, olha, talvez eu prefira essa, que tem um risco menor do que essa. Então todo mundo, na hora que vai avaliar o investimento, não avalia só pela rentabilidade, avalia pela rentabilidade e pelo risco. É por isso que eu vou gastar 2 minutos com vocês aqui, com esse exemplinho, viu? Suponha um projeto A que me dê essa possibilidade. Para vocês entenderem a ideia de um projeto A, é isso aqui, ó. Eu invisto X, eu posso ter uma taxa interna de retorno de 40%, ou se o retorno der intermediário, eu posso ter uma taxa interna de retorno de 30%, ou posso ter uma taxa interna de retorno de 20%. Ou então eu tenho um projeto B, que eu invisto X e tenho uma possibilidade de uma taxa interna de retorno igual a 5%, uma possibilidade de uma taxa interna de retorno igual a 30%, ou uma taxa interna de retorno igual a 55%. Tem esses dois projetos, tá? E a minha taxa interna de retorno média aqui é igual a 30%. E a minha taxa de interna de retorno média aqui é igual a 30%. Olha, as duas taxas internas de retorno média são iguais. Então, se eu for pegar a média do A e do B, a média de A é 30%. A média de B é 30%. Mas em qual que vocês investiriam? A ou B? Todo mundo responde A. Vocês não queriam ganhar 55%? Eu prefiro ganhar. Mas eu tenho esse risco de ganhar 5 para uma média de 30. Então, intuitivamente, vocês fugiram do risco. Tá certo? Porque o que acontece? Porque de repente minha TNA é 10% e aqui eu tenho a possibilidade de ter uma taxa abaixo da TNA e aqui é acima. Então, aí a média é muito bom, tá certo? Mas eu preciso calcular o risco, tá? Que a média, nós já sabemos que média não é bom, né? A média tem aquelas situações daquela pessoa que morreu com temperatura média de 36 graus e meio. Que a cabeça estava no forno e o pé na geladeira. Em média, 36 graus e meio. Então, o problema é o desvio padrão. Como medir esse risco? Fácil, alguém inventou, já sei. 40 menos 20, 20. 55 menos 5, 50. Olha, o B tem mais risco, é amplitude. Mas isso aí pode não ser útil, porque só considera os pontos extremos e não todos os pontos possíveis numa